Bom, João, prazer, né, ter você aqui como o primeiro entrevistado, contar a história de empreendedorismo. Estou muito feliz, né, de ter conseguido um espacinho nessa agenda e ainda mais no dia do seu aniversário, né, a gente conseguir fazer essa gravação. Então, O único dia que tinha um espacinho era no meu aniversário, porque de resto nós estamos na correria. é verdade, é vida de empreendedor, né, João? Faz parte. Eu vou te apresentar o João Luiz, por coincidência, meu irmão, uma pessoa que eu tenho muito orgulho da trajetória, e a gente vai contar um pouquinho da história de empreendedorismo dele. Então, João, conta para a gente aí, aliás, para as pessoas, né, da sua formação, como é que você resolveu empreender no mercado que você empreende. O João tem uma empresa, aliás, agora são várias, mas a principal, mais conhecida é a João Combrás, que é uma Isso. empresa, né, de manutenções e Consultora. serviços em geral, né, João? Explica um pouquinho para a gente, então. Conta aí a sua história. Então, vamos lá. Como é que a gente chegou aqui, né? Eu lembro muito, desde pequeno, eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha quando eu falei isso, mas assim, vou chutar uns 7, 8 anos de idade, assim. Eu lembro de eu sentado lá em casa, conversando com meus pais, almoçando, e a gente conversando um pouco, o que você quer ser quando você crescer? Aquela coisa que todo mundo pergunta para criança, né? Eu falei, putz, eu não sei o que eu quero ser quando eu crescer, mas eu sei que eu quero ganhar pelo menos 50 mil por mês. Falei. Entendeu? Isso com 7 anos de idade, eu nem sabia que era 50 mil por mês, entendeu? Eu não sei de onde que eu tirei isso, devo ter visto algum filme, alguma coisa. E aí o meu pai respondeu, não, então é só empreendendo, então, para chegar nesse valor aí. Então é isso. E a vida foi correndo, a vida foi acontecendo, várias coisas foram surgindo, aquela coisa toda de, putz, você é engenheiro, você é médico, você não sei e tal. Você Mas estudou por 7 anos e seguiu a trajetória convencional, né? exato, exato. Eu sempre fui para convencional porque eu nunca fui levado muito para esse mundo do empreendedorismo. Mas no ensino médio me foi apresentada a oportunidade de eu estudar no Sebrae, fazer o ensino técnico de administração junto com o médio, o ensino médio. E eu pensei, putz, pode ser uma boa ideia, não sei, entendeu? Eu tinha pensado em fazer o Cefet na época em Belo Horizonte, que era o técnico para mecatrônica, alguma coisa que eu gosto muito de tecnologia, assim, que eu gostei muito, então eu estava pensando em alguma coisa nessa área, engenharia mecatrônica, pensei em engenharia aeroespacial, engenharia ambiental também, tinha uma bioenergética no caso, né, que na época era novidade, mas nada realmente chamava minha atenção. Eu falei, vamos fazer esse Sebrae, vamos ver como é que é. E lá dentro eu realmente conheci mais o mundo da administração, do empreendedorismo, dessa questão de encontrar um problema na sociedade e encontrar uma solução para ele, que é basicamente isso que o empreendedor faz. Né? E o Sebrae é uma base fantástica, é uma vantagem enorme que o Brasil tem o Sistema S, né? É muito bom, Eu, é quando muito morei bom. fora, senti falta disso. Às vezes, procurava um curso técnico, alguma coisa. Nosso Sistema S do Brasil, ele é Uhum. muito legal e muito organizado. O Sebrae ele faz um trabalho muito bom. Não sei exatamente como está hoje em dia, já tem 10 anos que eu saí do ensino médio, mas eu ouvi dizer, eu ainda tenho contato com alguns professores que ainda eles prestam um bom serviço lá. Mas justamente o principal que eles fazem é essa questão de abrir a cabeça, de mostrar novas opções, novas possibilidades. Ele não necessariamente é o melhor colégio que te ensina a parte técnica, por mais que ensine muito bem, obviamente com 15 anos de idade, 16 anos de idade, você acaba não absorvendo muita coisa, né? Então, assim, essa questão dele abrir tua cabeça é o sensacional, e foi o que aconteceu comigo. Mas naquela época eu ainda não sabia exatamente o que eu queria fazer no empreendimento. Eu sei que eu queria empreender. Mas eu falei, bem, o tempo está passando, estou me formando no ensino médio, não dá para ficar pensando o que eu vou fazer da vida e acabar não fazendo nada, vou seguir uma carreira que eu acho interessante, que eu goste, que dá uma graninha, e que eu consiga criar um pé de meia para eventualmente quando a ideia de empreender surgir, eu falei, putz, beleza, já estou com a grana, vamos investir, vamos fazer. Então eu escolhi ser piloto de helicóptero. Conheci alguns amigos do meu pai que eram pilotos na época, uma pessoa indica a outra, você vai conversando com todo mundo. Eu falei, putz, Meu esse mundo da padrinho minha... também é da área de aeronáutica. Isso, pois é, meu padrinho da aeronáutica. Eu falei, putz, legal essa área. É um negócio que eu acho interessante. Eu nunca me vi realmente trabalhando sentado no escritório de 8 da manhã às 5 da tarde. Eu sempre quis fazer um negócio um pouco diferente. Eu falei, pô, aviação, dá um dinheiro legal, não sei o quê, vamos embora. E segui a carreira de aviação, né? Fiz todos os meus cursos, tirei todas as carteiras, virei inclusive instrutor, tipo, habilitado instrutor de aviação. Mas, assim, eu tirei a carteira logo em 2014, quando o Brasil teve aquela crise econômica. E a aviação é uma coisa muito sensível, então muita gente foi demitida na época. Muitos colegas meus da região, da área, quer dizer,
também tinham sido demitidos, muita gente que trabalhava extremamente experiente, 10, 15, 20 mil horas de voo, também foram demitidos. Falei, poxa, o que é um Hellis mortal? Acabei de tirar a carteira, vou conseguir emprego, né? Mas continuei tentando aquela coisa, conversa com o pessoal, toda aquela questão do que indica, né? Mas pelo menos em Belo Horizonte estava muito difícil. E aí eu cogitei sair do país, ir para o Canadá, ir para os Estados Unidos, ir para o Havaí, ir para a China, um dos lugares que estava com a aviação mais aquecida. Mas muitos colegas meus que eram pilotos e foram demitidos nessa leva também já tinham ido para esses países antes de eu tomar essa decisão, e eles também não estavam conseguindo lá. Conversava com o cara do Canadá, o cara do Canadá virou tatuador. Conversei com o cara dos Estados Unidos, o cara dos Estados Unidos virou pintor de casa nos Estados Unidos. Eu falei, putz, tá ruim até para esse pessoal que tem experiência, que já tá lá, de novo, quem dirá eu ter que ir lá, começar do zero, esperar formado não sei quantos anos, para conseguir validar todas as horas, não sei o quê. Putz, não vai rolar. E eu conheci um cara em São Paulo, um cara em Belo Horizonte, que ele trabalhou muitos anos em São Paulo como piloto de helicóptero. Ele tinha uns 20 mil horas de voo, ele trabalhava um representante do Walmart em Belo Horizonte, um executivo de alto escalão. Ele falou, João, se eu conseguir te ajudar, vai ser em São Paulo. Eu trabalhei lá há muitos São anos, Paulo é outro conheço universo muita da gente aviação lá. no Brasil. Exato. E na época, São Paulo tinha a maior frota de aeronaves do mundo. E acredito que até hoje tenha, mas eu parei de acompanhar o mercado de aviação depois, Eu então não não sei sabia exatamente. disso. Mas na época, lá em 2000, isso foi 2016 já, mais ou menos. Falou, João, São Paulo tem o maior número de aeronaves no mundo. Eu conheço muita gente lá, porque eu trabalhei lá por muitos anos, então, tipo, se eu conseguir te indicar alguma coisa, vai ser lá. Falei, então vamos ver o que a gente consegue arrumar lá. Viemos para cá, eu e minha, na época, namorada, e começamos aqui a construir nossa vida, eu procurando emprego aqui, mesma coisa, vai conversando com as indicações, conversando com os colegas, e aí, gente, estou com carteira, tudo isso aqui, e aí, vamos. Passado uns 6 meses que a gente estava em São Paulo, também não estava com nada em vista muito sólido, né? Aquela coisa, vem aí, vamos ver, mas nunca acontece nada, né? Eu falei, bem, não dá para eu ficar aqui mais tempo sem ganhar dinheiro, meus pais estavam me bancando na época, preciso tomar uma decisão. Ou eu saio do país e vou tentar fazer a mesma coisa que meus colegas já fazem, ou eu encontro uma outra maneira de me sustentar aqui enquanto não surge esse emprego. E foi o que eu decidi fazer. Eu comecei a trabalhar como marido de aluguel, prestando pequeno serviço, faz tudo, depende da área do Brasil, tem lugar que a gente fala marido de aluguel, o pessoal assusta, não sabe o que é. Fazendo pequeno serviço na casa das pessoas, só para complementar minha renda, justamente para eu conseguir comprar um tempo, ganhar um tempo até surgir uma vaga nessa aviação e tudo mais. Passando alguns meses, a aviação foi cada vez dando menos esperanças e a minha área foi cada vez prosperando mais. Fui conseguindo cada vez mais clientes, o tal do boca a boca funciona para essa área impressionantemente bem. E eu fui tomando um gosto muito grande para essa área. João, e sua experiência com isso? Assim, de onde você falou, eu vou consertar uma tomada? Você já tinha... Sim. Não tinha, exato. não tinha nada, mas tinha Eu sempre intuição e gostei. um pai curioso, né? Exato. Eu sempre gostei muito de ferramentas, de construir coisas. Eu sempre acompanhei muito esse tipo de conteúdo. Tipo, via muito no YouTube, via programas de televisão, etc. E o nosso pai, ele é uma pessoa que sempre foi relativamente versada nisso aí desde pequeno. Ele colocava ferramentas na minha mão, eu acompanhava ele para fazer manutenções lá em casa e tudo mais. Por mais que ele nunca tenha trabalhado com isso, ele sempre esteve ali envolvido com o negócio. Então, eu sempre tive essa veia meio... Nós descobrimos que o bisavô, né, era da marcenaria. Tem pouco tempo eu descobri que o nosso bisavô ele era marceneiro. Eu falei, gente, tá no sangue da família realmente. Então. E aí eu fui me profissionalizando. Eu falei, bem, vou fazer um curso de elétrica, porque elétrica é um negócio complicado, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Tem surgido alguns trabalhos de elétrica. Vou fazer um curso rapidamente. Fiz um curso. Aí comecei a vender serviço de elétrica também. E comecei a prosperar mais, porque serviço de elétrica, eles, via de regra, você consegue ganhar mais em cima deles, né? Justamente porque você precisar de uma formação, se é um negócio mais técnico, você consegue cobrar um pouco a mais. E aí, o cliente foi aumentando aquela coisa toda e eu comecei a tomar um gosto tão grande pelo negócio que eu falei, gente, eu vou focar nisso aqui. Vamos embora. Vamos ver até onde isso aqui vai dar. Deixa essa aviação de lado, se surgir alguma coisa, eventualmente a gente vai lá. E aí eu comecei a fazer curso de marcenaria, curso de elétrica, acompanhando vários e vários conteúdos de vários profissionais da área. Online ou você chegou a fazer algum presencial? Tudo online. Impressionante a versatilidade e a quantidade de cursos que as pessoas
pode ser o que ela quiser. Online, com certificado, aprovação, tudo certinho. Eu sentado no computador aqui, via rapidão. Às vezes tem um vídeo que você vê em 1.5, 2x para ver mais rápido. E, assim, hoje em dia é o tipo de conteúdo que a gente consegue consumir, é o que a gente está acostumado. Eu penso assim, putz, se eu fosse num Senai da vida, por exemplo, fazer um curso presencial, beleza, o curso é muito bom, mas eu provavelmente ia surtar lá dentro, porque eu quero consumir o conteúdo mais rápido. É uma outra geração, É outra a forma de geração, aprendizado entendeu? é diferente. Eu já sofria com isso no ensino médio. No ensino médio eu sentava, o professor falava, para mim falava lento. Eu falei, bora, professor, beleza, entendeu? É Então, outra eu geração. precisando de trabalhar, eu na semana seguinte com um cliente para trocar tomada e eu tendo que fazer curso. Se eu fosse para um Senai que leva meses para você formar, então não ia dar certo. Eu falei, bem, vamos atrás de curso online, sempre estudando, sempre acompanhando outros, né, criadores de conteúdo no YouTube, Instagram, etc. Pessoas dando dicas, pessoas dando coisas, lendo normas de elétrica, normas de marcenaria, conversando com gente que já é da área. E, tipo assim, eu fui crescendo nessa área, principalmente pelo boca a boca, né? Meus clientes sempre vieram de forma orgânica, eu nunca tive que fazer nenhum tipo de anúncio necessariamente. Só bem no iniciozinho que eu usei um aplicativo, muita gente deve conhecer, que é o Get Ninjas. Eu utilizei o Get Ninjas quando eu comecei a trabalhar com isso, para começar a criar aquela cartela de clientes, mas depois o boca a boca já estava consumindo muito mais do meu tempo do que eu tinha para dispor. E nas obras que eu ia, a gente acabava conhecendo outros profissionais. Então, eu estava fazendo uma reforma de elétrica, por exemplo, conheci o cara que estava fazendo gesso. E eu vi o cara trabalhando. E como eu sempre consumi muito conteúdo, eu já tinha uma noção de como que um gesso, por exemplo, deveria ser construído. E eu vi o cara fazendo, putz, esse cara está fazendo direito, esse cara está tomando cuidado com detalhes, esse cara está fazendo um negócio bacana. Acabava a obra, eu ia lá conversava, falei, ô, colega, você trabalha com isso tem quanto tempo? Ah, isso aqui, como é que é a sua formação? Pô, legal, bacana, me dá seu contato. Se surgir um cliente que precisar de alguma coisa de gesso, eu te passo. E a mesma coisa foi com todos os profissionais que eu vim acumulando ao longo de toda a vida. Eu via o trabalho do pessoal, criava aqueles contatos ali, porque o meu objetivo era conseguir atender a demanda do cliente, não atender apenas aquilo que eu tinha experiência. Então, a gente falava, João, eu quero fazer uma reforma que eu preciso de construir uma sala e fazer uma elétrica na sala. Putz, construir sala eu não sei, mas eu tenho gente que sabe, mas elétrica eu sei. Então, eu chamava o Você não cara. precisa saber, você precisa conhecer gente que sabe. Gente que sabe. Né? Então, eu chamava o cara, eu falava, cara, qual que é o seu orçamento para fazer uma parede de tantos metros, tal. Aí lá, João, 5 mil. Eu passava para o cliente, ó, para fazer a sua parede é 5 mil, mais a elétrica, 3 mil. Então, para fazer sua obra, 8 mil. Ele, beleza. Então, ele me pagava 8 mil, eu pagava 5 mil para o cara e eu conseguia entregar para o cliente o que o cliente queria. E o cliente, tipo assim, eu ganhava ali como é que eu posso dizer, os louros disso, porque o cliente veio até mim e eu forneci a solução para ele completa, entendeu? Ele não teve que ficar conversando com vários profissionais, aquela confusão toda que já normalmente é o que acontece. João, então, vamos lá. João sai de piloto de avião, de piloto de helicóptero, muda para São Paulo, sem ideia de que iria empreender nesse momento. A necessidade faz o ladrão, que é muito comum no empreendedorismo, né? Faz o sapo pular, não tem uma expressão assim, né? Você tem dois tipos de empreendedorismo. Empreendedorismo por oportunidade, que é o cara pode ver uma oportunidade e foi empreender, e empreendedorismo por necessidade, que é, sei lá, 90% do pessoal. Exatamente. E você não teve medo de falar, sei, né? E correr atrás do conhecimento. Eu acho que hoje a fonte de conhecimento ela é muito vasta, né? Igual a gente estava falando. Você citou o Get Ninja. O Get Ninja, para quem não sabe, é um aplicativo que coloca lá os prestadores de serviço, as pessoas procuram por esse aplicativo, né? Os prestadores, ele tem a nota dele e tal. Então, dá uma certa confiança nos clientes inicialmente. Mas não é tão vantajoso para a pessoa que coloca lá, né? Você já tinha falado em relação a... o profissional não é muito custo, bom, né? e para o próprio cliente também não é muito bom. Muito cliente meu, ao longo dos anos, depois que eu parei de trabalhar com Get Ninjas, muita gente fala, putz, chamei um cara da Get Ninja, só me ferrei. Eles acabam não fazendo Uma triagem. uma triagem. Ele é só um marketplace ali onde ele junta o profissional ao cliente, mas ele não Mas foi realmente... importante para o seu início aí, né, João? Claro, pois Esse é o primeiro cliente. Agora, como tudo, o boca a boca é fantástico. Principalmente nessa área principalmente nessa área de construção civil, onde a nossa prestação de serviço no Brasil ela é extremamente precária, e a gente tem esse estigma horrível. O boca a boca é aquela coisa, putz, chamei o cara, ele fez um serviço na casa, eu gostei, pode confiar nele. Só de você ter isso do seu cliente, o cliente, quando ele vem até você, ele já está confiando em você, você já sai ganhando, entendeu? Então é muito melhor essa questão.
principalmente na nossa área de construção civil. O boca a boca, ele até hoje, nessa era super tecnológica, continua sendo o mais eficaz, entendeu? O que você acha que foi seu diferencial? Assim, não, olha, não foi só chegar lá, não, olha, um menino. Que a gente já conversou sobre isso, né, João? O fato de ser um menino, você contar essa história para a pessoa que você está fazendo, não, as pessoas percebem, o menino chega com um outro nível de apresentação, outro nível de conversa, né? Então, o que você acha que foi seu diferencial aí? Claro, além do serviço bem feito, né, para gerar esse vocabulário. Meus dois principais diferenciais é isso que você falou, o serviço bem feito, porque não adianta nada você falar bonito, falar isso aqui, chegar lá e fazer um serviço horrível. Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente minuciosa com qualquer coisa que eu fazia na vida e nada não seria diferente quando eu estivesse prestando um serviço para um cliente. Então, assim, eu analiso todas as questões possíveis para conseguir oferecer a melhor solução para o cliente, tanto em preço, tipo, procurar um material mais barato, procurar um fornecedor mais rápido, procurar um melhor prestador de serviço, procurar eu fazer o melhor serviço, mas também essa questão da comunicação, porque justamente porque é uma área muito complicada, já tem esse estigma e tudo mais, só o fato de você conseguir explicar o que você está fazendo, explicar para o cliente leigo o porquê que você está fazendo aquilo, o porquê que aquilo é necessário e que você não está passando a perna nele, que aquilo ali é realmente necessário, só de você conseguir fazer isso, você, de novo, já sai ganhando também, entendeu? Então, A meu diferencial foi credibilidade, isso. né? A credibilidade é um Credibilidade. passo grande aí da sua conquista do vocabulário. Meu diferencial foi isso, foi estudar muito a parte técnica de como fazer, por que fazer, qual que é a norma, por que tem que ser assim, por que não pode ser de outro jeito, e entender bastante a ponto de conseguir explicar para outra pessoa de uma forma simples e que a pessoa também entenda, entendeu? Essas são uma das principais vantagens que eu tive e tenho até hoje por conta justamente disso. Hoje em dia, meus orçamentos eles são mais caros do que a média, mas eu não tenho problemas com isso. É muito raro ter um cliente que tenta negociar valor e tal, justamente por conta dessa credibilidade. Porque não é preço, é valor, né? Porque É depois a valor, pessoa né? tem que ter o retrabalho, o barato sai caro, né, Ju? Exato, exato. Então, tipo assim, eu consigo explicar exatamente por que que a gente está fazendo aquilo, por que que aquilo custa aquilo e tudo mais. Então, quando o cliente ele não tem tanta confiança, assim, ele me pergunta e eu explico. Mas, por sorte também, enfim, por conta desse trabalho que eu tenho feito, os clientes vêm até mim e eu falo, gente, é tanto, eles, beleza, vai lá. Eles nem perguntam, porque eles já sabem que eu vou oferecer o melhor, entendeu? Eles sabem que eu tô lá pelo bem deles, não para passar a perna neles, entendeu? Então, Uma solução, né? Ô, João, exato. e nesse seu mercado, a gente comentou, né? A gente, quando foi combinar essa reunião, você disse um dado curioso, que eu te perguntei, mulheres nesse seu mercado. Conta um pouquinho para a gente da presença de mulheres fazendo a sua profissão, executando o que você faz hoje. Sim, sim. Infelizmente é uma quantidade precária de mulheres nessa profissão, justamente porque, enfim, todo o histórico que ela já tem prioritariamente ter sido uma coisa mais de homens, porque é uma coisa mais de força, uma coisa mais sei lá o quê, toda essa questão do machismo que a gente vê hoje em dia, toda essa questão do preconceito que a gente vê hoje em dia, que criou esse estigma ao longo de décadas aí e a gente está vivendo isso até hoje. Então, temos pouquíssimas mulheres, Mas mas tem, né? Que é tem, interessante. e eu conheço algumas que, assim, é, até comentei com você há mais tempo, tem uma serralheira comigo, ela é minha parceira, ela trabalha prioritariamente com serralheria, mas ela tem uma veia mais artística de design de móveis também, então ela também brinca um pouco com a marcenaria, enfim. E assim, Vou colocar o arroba dela aqui, né? pode colocar, @Catiana Aleixo, ela é sensacional. Eu Ela tive se olhando o vende perfil dela, fantástico mesmo. ela se vende como cenógrafa também, porque ela trabalha muito com cenografia, fazendo show, fazendo estrutura de show e tudo mais. Então ela tem um know-how muito grande que é assim absurdo. Eu pedi para ela fazer uma mesa para mim esses dias, que eu estou entregando uma marcenaria para o cliente, e ela trouxe a mesa aqui na minha oficina. Na hora que eu vi o negócio, eu falei, gente, isso aqui é uma obra de arte, porque eu já trabalhei com um zilhão de serralheiros e ninguém conseguia fazer um trabalho tão bom quanto aquele ali. E aí, é porque ela é mulher? Não, é porque ela é uma boa profissional. Mas aí que tá, não é porque ela é mulher que ela não consegue fazer, muito pelo contrário, principalmente um trabalho que onde você já viu que você vai numa serralheria de rua e você vê uma mulher lá trabalhando, geralmente é um cara peludo, sujo, fedido, entendeu? Cheio de graxa. E então, tipo assim, as mulheres elas já ficam arredias de entrarem nessa área porque já rola esse preconceito de cara, já rola essa Mas você barreira teve de cara. procura, né? Você me contou que algumas mulheres já Justamente. perguntaram, João, como é que eu... Eu Eu, enquanto notei essa. mulher,
Se eu fosse receber alguém sozinho em casa, a mulher tem essa preocupação de medo. Então, é interessante se tivesse Exato, com certeza. as mulheres também, né? Você tem essas duas vertentes, tanto a mulher serralheira que fica na oficina, que ela não necessariamente vai na casa das pessoas, mas tem também esse lado que você falou da questão da segurança. Tenho muita cliente, já tive muita cliente que confiou em mim, ia lá porque era indicação e tudo mais, eu tenho toda essa visibilidade no Instagram, sabe que eu sou um profissional sério. Mas elas falam, João, mesmo assim eu fico com medo, eu fico arredia, já tive muito problema com isso, já chamei outros profissionais que, nossa, eles me contavam casos que você ficava assim, gente, sinto muito, que pena, É uma infelizmente. coisa que ninguém acredita que acontece, né? Ninguém Se a gente acredita. conta, mas assédio é Acontece complicado. direto, acontece muito. A gente não pensa só, a mulher não pensa, na cabeça da mulher sempre, até para andar na rua, ela não pensa só se ela vai conseguir chegar no lugar, ela pensa que ela vai conseguir chegar em segurança. Imagina receber uma Exatamente. pessoa dentro de casa, né? Exatamente. Então já fica toda aquela questão, você não sabe se o cara está te passando a perna financeiramente, você não sabe se o cara está te passando a perna se ele está fazendo o serviço da maneira correta, e você não sabe se ele está lá para te assediar também, para te encher o saco, enfim. Então, assim, é muita complicação para uma cliente, mulher leiga, né, nessa área. E vendo essa necessidade, eu falei, putz, gente, eu queria impactar isso de alguma maneira. Então foi aí que eu conheci a Catiana e outras mulheres que vieram à minha procura, que eu comecei a divulgar no meu Instagram, comecei a procurar mulheres que trabalham nessa área ou mulheres que têm a Vontade de aprender, né? vontade. Eu gostaria de saber, mas tem muito medo de entrar nessa área. Falei, gente, cadê vocês, mulheres? Apareçam e vamos conversar, vamos pensar em alguma Você faz coisa. formação, atualmente, você consegue... Ainda não faço uma formação formal, tipo vender curso nem nada, mas eu estou Não, mas formando. você forma ela, ela Exato, sabia mas as como pessoas que vêm você... trabalhar comigo eu formo, entendeu? As pessoas Uhum. que vêm trabalhar com meus ajudantes eu formo. E aí muita mulher entrou em contato comigo, algumas, pouquíssimas, duas, três que já eram profissionais da área, uma delas é a serralheira, mas já entraram em contato comigo várias outras que completamente leigas, mas falam, João, eu gosto, eu acho legal, eu vejo vídeos, eu fico com vontade, mas eu não sei nem por onde começar, o que que eu faço? Qual E que é aí a dica que justamente, você dá? Quando a pessoa fala, não sei cara, por onde começar. é a mesma dica que eu dou para homem, é a mesma dica que eu dou para mulher, porque eu não faço a diferenciação. O que te falta é experiência. Então vai atrás de experiência. E onde a gente tem experiência em 2021? Internet, YouTube. Foi onde eu peguei a minha experiência, entendeu? Quer entender mais, quer saber como funciona? Vai no YouTube. Como fazer uma mesa? Como funciona a madeira? Como que prego? Como que ferramenta? E aí você vai consumindo aquilo Há um ali tempo de atrás forma... saiu uma reportagem de que um adolescente nos Estados Unidos saiu dirigindo um carro. E perguntaram para ele onde que ele aprendeu a dirigir carro. Ele falou, no YouTube. Né? Então, assim, hoje você encontra tudo no YouTube. Se você não encontrar o como fazer alguma coisa no YouTube, é porque não tem como fazer essa coisa. Eu brinco assim, entendeu? É mesmo. Nem isso, eu falo, gente, vai lá, YouTube e tudo mais, e eu sempre dou o meu respaldo também. Qualquer dúvida que você tiver, me manda aqui no Instagram, me manda lá no WhatsApp. Assim que eventualmente eu conseguir responder, eu te respondo, entendeu? João, Justamente porque eu vamos falar quero de uma coisa fomentar isso. interessante aqui. Você está falando do Instagram. Hum. Houve um boom no Instagram, né? Além da sua trajetória, ok, saí do piloto, virei faz tudo. Você até falou, né, quando a gente começou essa questão das mulheres, que até o nome marido de aluguel é uma coisa que te incomoda um pouco, né? Porque ele... Eu não gosto de usar esse nome justamente porque, primeiro, tem partes no planeta, tem partes no Brasil que as pessoas não conhecem como marido de aluguel, elas conhecem como faz tudo. Então, se você fala que é marido de aluguel, essa semana A mesmo, estava pessoa conversando com pensa que você vai fazer outras coisas de marido. tava conversando essa semana com a pessoa falou, Gogoboy. marido de aluguel? O que é isso? Achei que você ia roubar, você vai roubar minha esposa? Eu falei, não, cara, peraí, né? Então, eu não gosto por conta dessa significado, mas também porque é algo que fomenta essa questão da exclusão da mulher. Por que marido de aluguel? Por que não esposa de aluguel, então, já que é assim, entendeu? Claro, Então, eu tiro completamente isso e eu vendo meu serviço como prestador de serviço da área da construção civil. Acabou, entendeu? maravilha. Mas aí, estava só seguindo a linha de raciocínio aqui, então, passa aí, João, uma pessoa que faz tudo, que começa a fazer elétrica, daqui a pouco está fazendo mesa, daqui a pouco está fazendo aquela... Como é que chama aquela... Você fez um trabalho... Parece uma resina em cima de Sim, sim. É literalmente uma resina. uma É uma resina. resina que usa para E, de fazer a mesa de repente, resina. João teve um boom, que teve uma sacada que te fez bombar no Instagram. Conta um pouquinho para a gente o que ajudou também, qual foi a sacada. É, é o que todo coach, todo empreendedor de sucesso, qualquer pessoa que estuda um pouco sobre o assunto fala.
Sorte. Mas o que é sorte? Sorte é a capacitação, sorte é a habilidade que encontra a oportunidade, entendeu? Então foi isso. Eu passei bastante tempo estudando muito, aprendendo com erro na prática e desenvolvendo tudo mais. E aí, eventualmente, por sorte, eu esbarrei com uma pessoa na rua. E essa pessoa era um influencer do mundo de games que eu acompanhei a vida inteira. Eu via o cara. E eu conversando, eu fui passear com meus cachorros um dia, encontrei ele lá, conversando com ele, tipo, quebramos o gelo ali, ele veio perguntar do meu cachorro, eu perguntei do cachorro dele, aquela coisa. Eu falei, cara, me passa o contato, vamos jogar um videogame algum Você dia, já vamos fazer sabia alguma quem coisa. ele era, você já Eu sabia sabia quem quem ele ele era. era. Ah, essa história eu não sabia, João. Eu já sabia quem ele era, eu segui ele no YouTube há muitos anos. E eu falei, me passou o contato, vamos jogar videogame junto algum dia, alguma coisa, eu falei isso, né? Ele me passou o contato. Meses depois, eu sempre consumindo conteúdo no YouTube, vi que um outro influencer que eu seguia começou a fazer uma reforma no apartamento dele. E eu vendo esse vídeo da reforma, tipo assim, era o cara apresentando a reforma, mas no fundo os trabalhadores trabalhando, né? E eu vendo os caras, alguns relances de algumas coisas que, tipo assim, eles estavam pecando. Eu vi, eles estavam fazendo um drywall e estava faltando uma cantoneira. Eles estavam fazendo uma elétrica e estava faltando um acabamento. Então, isso mostrava no vídeo, sabe? Eu falei, putz, tá dando problema nessa obra aí. Eu falei, putz, queria Fala ou falar com não esse fala, cara. né? Fala ou não fala. Fala ou não fala, mas assim, o cara tem milhões de seguidores no YouTube. Quem sou eu para chegar no comentário do vídeo dele, que tem 5, 6 mil comentários, e fala, você quer me ajuda? Ele não ia ver, essa pessoa não vê esse tipo de coisa. Eu até mandei, porque vai que ele vê algum dia, mas, por coincidência, o cara que eu tinha pegado o telefone meses antes é amigo desse cara do vídeo. Mandei mensagem para ele no WhatsApp, falei, ô colega, manda uma mensagem lá pro teu colega, fala que eu trabalho com isso, tenho experiência, tal, tal, tal. Fala, não tá bom, não. Eu vi algumas coisas na obra dele lá que poderiam melhorar. Se ele quiser, eu ofereço meu serviço para ele, a gente faz uma parceria, alguma coisa, me bota em contato. Ele me falou, João, vou fazer, mas não colocaria minha esperança muito lá em cima, porque ele é um cara extremamente elétrico, faz um zilhão de coisas ao mesmo tempo, ele é muito difícil dele ver um WhatsApp, muito provavelmente quando ele vê minha mensagem já vai ter acabado a obra, entendeu? Eu falei, não, tudo bem, tenta aí. Mandou mensagem, passou ali acho que um mês e pouco, zero resposta. Ele continuou lançando vídeos da obra, continuou lançando continuações da obra, e eu fiquei assim, gente, ainda não tem, vendo erro atrás de erro, coisa atrás de erro, de coisa que o pessoal tá fazendo. Eu falei, tem mais um toque. Eu falei, ô colega, dá lá mais um reforço, porque, sério, vai dar problema isso aí, entendeu? E aí ele mandou. Passou uma semana, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp do influencer que eu tava vendo o vídeo. Fala, João. Ele fala, João, é o rapaz da obra aqui, vambora? Vamos fazer? Eu falei, pô, finalmente você me chamou, né? Aí ele falou, então, cara, marca de vir aqui em casa um dia pra gente poder ver o que que era. Isso já tinha o quê? Uns 4 meses, desde a primeira vez que eu vi o primeiro vídeo. Ou seja, tinha muita coisa de obra rolando. Fomos, marcamos o dia na casa dele, encontrei lá, dei uma olhada na casa inteira. E a empreiteira que ele tinha contratado já tinha acabado a obra, já tinha entregue a obra. Só que ela entregou a obra cheio de problema. E ele, E é tipo assim, mais a obra. difícil refazer do que fazer, né? Exato, e a obra não estava. Não é que eles entregaram a obra pronta, eles entregaram a obra por acabar, porque deu tanto problema. O cliente falou assim: gente, eu não quero vocês mais aqui, estou fora e tal. E aí ele falou: João, agora eu preciso que você resolva o problema. Eu falei: cara, para consertar o preço é em dobro, tá? Se tivesse me chamado lá atrás era mais fácil. Brinquei com ele assim. Ele falou, João, confio em ti, vambora, indicação, aquela coisa. Tipo, eu já tinha um Instagram mais ou menos ali que já mostrava um pouquinho do meu trabalho, então ele conseguia ver um pouco do que eu tinha realmente essa questão do cuidado. Vendi para ele meu serviço muito bem. Ele falou, vambora, tá na sua mão, minha casa aí. E eu tive que reformar a casa inteira dele. Na época, sozinho, eu não conhecia ninguém ainda de parceiro, porque tinha um gesseiro só que trabalhava comigo de vez em quando. E ele começou a fazer os vídeos da arrumação da obra Exatamente. feita, né? E aí ele falou, bem, fiz vídeo da criação do apartamento que deu problema, vou fazer vídeo da reforma do apartamento. E foi assim que ele me lançou. Eu falei, beleza, vamos fazer uma parceria. Eu faço o teu serviço, eu conserto seu apartamento inteiro sozinho, sem te cobrar nada, te cobrar só material, custo, né? Não vou cobrar lucro. E você me divulga. Ele, vamos embora. E aí foi isso. Passei 3 meses direto na casa dele, indo praticamente todo dia. Ficando lá de 9 da manhã até 7, 8, 9, 10 da noite tinha dia, sexta-feira, sábado, domingo, justamente para a gente conseguir agilizar essa questão, porque a casa dele estava impraticável, não dava para morar. E aquilo lá era o único lugar que ele tinha para morar, ele não tinha outra casa, ele já tinha mudado para a casa nova, ele saiu do aluguel da casa antiga.
Então, a gente teve que reformar com ele morando lá, foi uma dor de cabeça, foi uma pauleira, mas foi aí que, na divulgação, eu consegui sair de 200, 300 seguidores lá no Instagram, para, no primeiro dia que ele fez a divulgação, para 10 mil seguidores. E daí Uau, foi só crescendo. você levou um susto, né? Levamos um susto. Na época, eu não fazia nem ideia o que era 10 mil seguidores. Para mim, como eu sempre acompanhei muito a criação de conteúdo, seguindo esse pessoal grande e tudo mais, para mim 10 mil pessoas era nada. Eu falei, beleza, é um começo, show. Mas não ia mudar nada na minha vida, entendeu? Ainda mais que tinha vindo de um dia para o outro. Mas aí passou uma semana, passou 2 semanas, de 10 foi para 12, foi para 13. Acho que na hora que a gente finalizou a obra dele, estava com 16 mil seguidores. E a enxurrada de mensagem que eu recebia, a enxurrada de gente querendo que eu trabalhasse para eles, gente querendo me contratar e tudo mais. Eu fiquei, gente, 10 mil não é pouco não, né? Entendi. Realmente 10 mil é muita gente. E hoje em dia, isso foi finalzinho de E 2019. como é que você fez para administrar a agenda? O primeiro momento foi a maluca que É, assumiu ali a defino agenda. administrar a agenda. Né? É. Administrar é uma palavra muito forte, porque na época eu era completamente. Meu profissionalismo era técnico, não administrativo, ali, por assim dizer. Então foi uma loucura. Tem 1 zilhão de clientes que eu não consegui atender, que eu não consegui nem responder. As pessoas com certeza acham que, enquanto todos os clientes que eu atendo têm uma experiência muito boa, com certeza esses que eu nem recebi acham que eu sou um arrogante, que eu sou mesmo que não tá nem aí, que não dá atenção para o cliente, mas é porque eu simplesmente não consegui, eu não tinha estrutura para isso, né? Eu não tinha secretário, não tinha um processo, eu não tinha nada, e eu só tinha 24 horas no dia, eu tinha que trabalhar, eu tinha que ir lá na casa das pessoas, não tinha como ficar lá na casa parafusando parede, pintando parede, respondendo no WhatsApp, embarcando, é uma loucura, né? Então, assim, eu dei o meu melhor, fiz o melhor que eu consegui com o que eu tinha no momento. E aí, igual eu falei, isso foi no finalzinho de 2019, eu terminei a obra na casa dele em dezembro também. Começamos 2020, já bem mais profissionais nessa questão, já comecei a pensar em ter uma equipe maior de prestadores de serviços, comecei a pensar nessa questão de focar mais na criação de conteúdo, divulgar meu conteúdo no Instagram, YouTube, tudo mais, e principalmente na questão de atendimento ao cliente, né? Como administrar minha agenda, como administrar o atendimento e tudo mais. Então, 2020 Aí foi você um ano... colocou em prática o Sebrae, né? Exato, aí eu peguei o que eu consegui aprender. Aquelas aulas que você não copiou do quadro, né? Exato, eu peguei o que eu consegui buscar lá da minha memória de 15, 16, 17 anos, falei, gente, vamos usar o que eu tenho aqui. E, Obviamente, João, veio pandemia, você falou de 2019, 2020 foi é, pandemia. A gente sabe 2020, que inicialmente houve uma retração, mas depois todo mundo aproveitou que estava dentro de casa e começou a incomodar com os espaços. exatamente. Cresceu-se o pedido de obra, mas a falta de material, acho que deve ter passado por isso. Porque na época Mas, também eu estava aqui passando pelo processo de reforma, né? Eu estou em Belo Horizonte, ele está em São Paulo. sim. Não tive a oportunidade de ter João Combraço na minha obra, porque está muito caro de trazer ele para cá, muito exclusivo, né? Importar o João com braço é complicado. É, mas, João, e aí veio pandemia, como é que foi isso na sua vida? Assim? Quanto tempo durou a Pois é. criação? Se houve deslanchou? Como é que foi? Começando janeiro ali, aquecidos, fevereiro, começando a conseguir organizar os processos, março veio a pandemia. E aí eu falei, putz, não vai dar para parar, não vai dar para trabalhar. Todos os clientes que eu estava agendado na época, eu falei, gente, vamos cancelar, vamos esperar, vamos ver aquele momento de incerteza. E gerou-se essa preocupação. Eu falei, gente, eu trabalho indo pessoalmente na casa das pessoas. Se eu não posso sair de casa, ferrou. E aí? Tudo esse embalo que eu Ninguém consegui vai te acumular, receber, né? todo esse embalo que eu consegui acumular final de ano e início de ano, cortou, ferrou, entendeu? Então, eu continuei, obviamente, acompanhando as notícias e tudo mais. Eu falei, bem, já que eu não posso trabalhar, vamos estudar. E continuei fazendo o que eu fazia. Me aperfeiçoando tecnicamente, me aperfeiçoando. E eu comecei a estudar muito mais empreendedorismo também, seguir influenciadores e tudo mais, conteúdos dessa área, justamente para me ajudar no setor de vendas, me ajudou de logística, administração e tudo mais, formação de preço, orçamentos, e fui aproveitando meu tempo o máximo que eu consegui ali até esse momento de incerteza acabar. Se não me engano, se não me falha a memória, acho que foi para junho, mais ou menos, que quando começamos alguns clientes a falar, João, pode vir, a gente fica de máscara, eu tô fora de casa, você fica aqui em casa sozinho, alguma coisa assim. E foi quando a gente começou a aquecer de novo os motores ali. Sua voz mutou, Paulo.
Desculpa. Aí. Eu estava com algumas interferências aqui, eu estou gravando de casa, então eu mudei. As pessoas começaram a incomodar com os espaços, ou um incômodo interno, das pessoas reavaliarem a vida, e houve isso refletiu para o exterior. Muita gente quis reformar, muita gente foi para o interior, muita gente comprou casa maior, muita gente começou a olhar para dentro de casa, os espaços. Né? Então, isso para o seu mercado foi realmente interessante. Exato. Tipo, o mercado de construção civil, ele, ao contrário do resto, ele cresceu muito em 2020. Muito. Né? E com a falta de material, você ficou... Como é que você lidou com essa demanda alta, insumos baixos? Foi uma loucura, porque nessa época ali nessa época da pandemia, eu já tinha virado marceneiro também, né? Então, eu já tinha montado minha marcenariazinha aqui, aqui em casa, já tinha umas ferramentas e tudo mais. E é quando eu precisava de comprar madeira para fazer os móveis que eu já tinha, né, combinado com os clientes no início do ano. E não tinha madeira, acabou a madeira. Eu falei, gente, estamos sem madeira, estamos sem material, vamos ter que esperar. Aí, na hora que vinha, chegava aqui em São Paulo, parecia que era, sei lá, parecia que era comida para um pessoal que está passando fome há 10 anos. O pessoal voava na madeira, todo mundo pegava correndo. O pessoal, obviamente, uma chapa de madeira básica custava R$100 antes da pandemia, já estava custando 200 e pouco. Então, muito cliente meu... Você conseguiu reprecificar isso? Não, você passou... Exato. Muito cliente meu está até hoje esperando os preços abaixarem para fazer alguns projetos. Muitos outros eu consegui repassar esse preço para eles, expliquei a situação, eles entenderam. E alguns eu tive que simplesmente assumir o prejuízo, porque era um contrato que eu já tinha assinado, um contrato que eu já tinha feito. E falei, gente, vamos entregar isso aqui, o que importa no final das contas é a satisfação do cliente. O que importa mais é, vou perder dinheiro nesse aqui, mas se ele me indicar para outro, eu consigo recuperar lá na frente. Ao contrário de que você virar para ele e falar, não consigo te atender, vou ter que te cobrar mais, e ele ficar chateado comigo e não me indicar para ninguém, entendeu? Verdade. Então... foi isso, no ano de 2020 foi bem caótico ali no primeiro semestre, mas no segundo semestre ele ficou bem aquecido. João, vou fazer umas perguntas para você responder, assim, dicas rápidas, tá? Bora. Então, a gente falou, dica para quem está começando agora, básica, primeira, número 1. Cara, consumir conteúdo o máximo que você puder de todos os lugares possíveis para você realmente ficar letrado e versado no mundo da construção civil. Depois você decide o que você quer. Eu quero só elétrica, beleza. Mas você tem que entender marcenaria, você tem que entender alvenaria, você tem que entender... Porque está tudo junto. Dica de empreendedorismo. Dica de empreendedorismo. Eu diria que é a mesma coisa também. Consuma o máximo de conteúdo de todas as pessoas que você conseguir. Encontra referências que você gosta. Estuda o máximo possível. Encontre pessoas que façam melhor que você, né? Inclusive. Sempre. Aprender com quem faz melhor do que você. E aí, a melhor dica que eu posso dar para qualquer área que você for trabalhar de empreendedorismo é aprenda a vender. Se você não tem um produto, você está se vendendo. Então, vendas é o que faz o mundo girar. Então, consome mais de conteúdo nessa área para você conseguir realmente aprender isso aí. É o que te leva para frente. João, o maior desafio até agora, dessa sua carreira nova de João Combraço? Eu diria que o maior desafio específico para mim foi justamente essa questão de acompanhar o crescimento que eu tive devido à minha falta de estrutura. Eu cresci muito e não consegui acompanhar isso. Então, eu estava sempre correndo atrás do prejuízo, correndo atrás de estruturar, correndo atrás de resolver todos esses problemas para conseguir realmente atender os meus clientes da melhor maneira, sem que ninguém ficasse chateado porque ficou no vácuo ou nem nada do tipo, entendeu? João Combraço, hoje conversando com o João Combraço de 7 anos, que tinha uma ideia de empreender. O que você falaria para ele hoje? Não é que está dando certo? Acho que eu diria isso. Não é que você sabe das com coisas. Essa vontade, né? Não é que você sabe das coisas, menino? Vai lá, entendeu? É bem isso, porque é tanta loucura que aconteceu nesse trajeto que eu jamais iria imaginar que eu ia parar onde eu estou aqui agora. Mas o ciclo se fechou, né? O que eu queria naquela época, eu estou indo atrás disso até hoje, entendeu? Então, porra, sensacional. Bacana. João, pessoas que te ajudaram nessa caminhada e que você queira agradecer. Porra, primeira pessoa de todas que eu mais consigo agradecer nisso aí, que foi quem realmente me apoiou nisso tudo, quem realmente foi quem conseguiu porque querendo ou não, é uma fase extremamente depressiva essa questão de, pô, tô sem emprego, não tô sem não sei o que eu faço, coisa. Então, quem conseguiu me apoiar realmente nessa fase toda e me ajudar a chegar onde eu tô na época, minha namorada, minha atual esposa. Hoje é sua esposa. Malu depois aparece aí. Foi ela que comprou a briga junto comigo, foi ela quem falou, vai lá, trabalha com isso aí mesmo, não precisa ter vergonha de ser marido de aluguel, não precisa ter vergonha de nada, manda bala, você gosta, eu vejo seu olhinho brilhar, então manda bala.
E, segundamente, aos meus cachorros, porque se não fosse por eles, eu não teria conhecido aquele cara que me indicou o influenciador que me fez estourar, entendeu? Acho que são dois serizinhos aqui que me deram muita sorte, entendeu? Sorte, né? Já apoiou o caminho. Exatamente. Que ela e ela falou, porque eu não queria sair de casa no dia que eu fui conhecer o cara. Eu falei, pra que eu vou lá? Besteira e tal. Aí ela tinha que fazer um curso que ela é adestradora de cachorro, ela tá fazendo um curso na época, no local onde eu conheci o cara. Ela, vamos lá, sim, vamos lá. Então foi a famosa sorte, né? João, você acredita que nada é por acaso? Você acredita? Você acredita que nada é por acaso? Olha, eu gosto... coincidências, você... Eu gosto de pensar que eu sou uma pessoa muito cínica, muito da ciência, muito do que é real, do que é palpável. Mas na hora que eu paro para pensar na minha história, eu falei, gente, deve ter alguma coisa, porque não é possível, é muita sorte, entendeu? É muita coincidência, é muita coisa acontecendo. Muito tá na hora certa com pessoas. Muito na hora certa, que tem, sei lá. Então, tipo assim, gosto de pensar que eu sou uma pessoa cética, mas no fundinho eu acho que eu não sou, não. No fundinho eu acho que eu acredito em alguma coisa, sabe? Você tem uma frase, assim, que é sua? Durante a nossa entrevista, você falou uma bem interessante, mas... Putz, eu sou uma pessoa de frases, viu? Eu gosto muito de frases, assim, justamente porque eu acompanho muito o conteúdo dessas coisas, eu acabo ficando com várias frases, principalmente motivacionais. Mas uma frase em específico... Bem, a que vem à minha cabeça sempre, que é a que me acompanha a vida inteira, desde quando eu comecei lá com 9, 10 anos de idade, comecei a treinar arte marcial, uma frase do Bruce Lee, que é um dos meus ídolos, que é: saber não é o suficiente, você precisa aplicar. E querer não é o suficiente, você precisa fazer. E isso é uma coisa que ele falou e que se traduz muito a vida do empreendedor também. Tipo, pode saber o quanto você quiser. Se você não aplicar o que você sabe, não vai ter resultado. Você pode querer o tanto você quiser. Se você não fazer, você não vai chegar lá, entendeu? Acho que é uma frase legal. Que ficou na minha cabeça foi a da sorte, que você falou, né? A sorte porque nesse momento, se você for pensar nas coincidências, foi o encontro, né, da sorte com a sua capacidade de aproveitar essa oportunidade. Não adiantava nada eu ter encontrado o cara aquele dia e não saber fazer nada, não ter estudado, não ter me especializado. Mas eu gostei dessa aí do Bruce Lee também, porque o empreendedor, ele não é muito de teoria, ele é muito da prática. Exato. Ele é um cara que aprende no civirômetro, né? Um cara, uma moça que aprende no civirômetro. Exato. João, empreendedorismo é isso. Eu queria, assim, agradecer muito, vou te liberar aí para o aniversário, para as comemorações. Eu estou muito feliz de estar iniciando esse projeto também agora, né? Igual eu falei no início, com você, uma pessoa especial aí, que a gente está muito orgulhosa, né, da sua trajetória e feliz aí, que a gente sabe que não existe tudo perfeito, né? Não é. Isso é uma coisa importante que as pessoas têm que entender, gente, não existe a perfeição, existe material faltar, existe você não saber uma coisa, ter que correr atrás, existe você precisar de um prestador, o prestador faltar com você, né? Mas estou feliz de abrir esse quadro aí. Uma frase que ilustra isso que você falou muito bem, que eu também gosto, é do Mário Sérgio Cortella: fazer o melhor que você pode com o que você tem, enquanto você não tem nada melhor para fazer melhor ainda. Adoro. Vai dar problema, mas dá o seu melhor para resolver. Isso aí. Não, e faça, né? Faça. Como é que é? Se tem medo, vai com medo mesmo. Faça. Tá com medo? Não vai com medo mesmo. Tá ruim? Vai no ruim. Porque o empreendedor, ele só empreende errando. E ele não tem medo de recomeçar, ele não tem medo de tentar. Você pode fazer Você podia estar batendo pé até hoje, falando, não, eu vou esperar o mercado de helicóptero melhorar. Né? Não, eu tenho certeza que vai... Não dá, é não ter medo. Eu acho que, acima de tudo, o empreendedor ele tem coragem. E não tem vergonha. Né? Exato, e não é ter vergonha. É você... João, você sabe fazer? Sei. Corre ali, vai correndo. João, para você aprender a fazer. João, estou precisando disso aqui. Espera aí que eu vou dar um jeito de resolver. E é isso, é ir atrás. Não ficar arredio e achar que você não consegue, que você é incapaz. Assim. Qualquer pessoa consegue fazer qualquer coisa se você quiser empenhar naquilo ali. Então, correr atrás. Não tem mistério. João, obrigada. Um beijo. Prazer é meu. Até mais.